Então vamos lá, galera. Agora no próximo vídeo nós vamos falar do que realmente a gente vai trabalhar, né? Do que são as fórmulas, né? As partes principais. Então, vamos lá. Fórmulas. Eu vou dividir isso aqui em duas partes. Primeiro, nessa parte, eu vou colocar as fórmulas que servem para qualquer prisma, qualquer um. E depois eu vou fazer uma parte 2 com os prismas que eu julgo especiais. Então vamos lá. O primeiro tópico, nós vamos falar de área da base. A área da base, eu já vou chamar aqui de AB, não tem muito o que falar. Por quê? Na nossa aula anterior, nós falamos das áreas das figuras planas. Então as áreas da base vai ser uma extensão da aula de áreas das figuras planas, onde foi apresentado fórmulas e resoluções para vocês. Então, não tem muito o que falar. A área da base é a B. Próximo, vamos falar de área lateral. Área lateral, que eu vou chamar aqui de AL. Então, o que é a área lateral? Primeiramente, eu vou desenhar aqui um prisma. Vou desenhar dois. Vou desenhar aqui um paralelepípedo. Agora eu vou fazer deitado para vocês verem, ó. Assim. Assim. Chegar para cá, ó. Aquela hora eu tava fazendo em pé, agora eu tô fazendo deitado, para vocês aprenderem. Agora você vem aqui e desenha ele mais ou menos aqui no meio dele aqui, ó. Para onde você quiser, para a direita ou para a esquerda. Então tá aí um prisma. Tá aqui. O que vem a ser a área lateral? A área lateral vai compreender as áreas dos retângulos. Então aqui, se você observar, ó, vai ser essa área aqui, desse retângulo aqui, dessa lateral, e desse retângulo aqui. A área daquele retângulo lá de trás, e desse retângulo aqui da frente. Então vou colocar valores para ficar mais sólido o entendimento. Então, vou colocar aqui 6, 4 e 2. Essas são as dimensões aqui. Beleza? Então vamos lá. Vamos calcular a área lateral desse sólido aqui que está desenhado. Então, primeira coisa, nós vamos calcular a área desse retângulo aqui de dimensões 2 e de dimensão 4. Então aqui, ó, vou colocar aqui, ó, esse retângulo aqui de dimensão 2 e de dimensão 4. Deixa eu puxar aqui a lâmpada. Deu uma caída aqui. Desculpa aí, galera. Isso aí acontece. Então, tá aqui a área dele. Observe que esse retângulo de dimensão 2 e 4 também tem aqui. Então, eu vou calcular a sua área, que é 2 vezes 4, que dá 8. Só que eu vou pegar essa área e vou multiplicar por 2, porque tem um retângulo aqui e tem um lá atrás. Tá vendo aqui, ó? É só você olhar para a parede da sua casa. Então, esse aqui dá 16. Agora, a gente vai considerar esse retângulo aqui da frente, de dimensão 6 e dimensão 2. Por quê? Se aqui é 2, aqui também é 2. Então, eu vou desenhar ele aqui, ó.
6 e 2. O mesmo raciocínio. Se ele está descrito aqui na frente, ele está descrito lá atrás. Então a gente vai calcular a área dele, que é 2 vezes 6, que dá 12, e vai multiplicar por 2. Por quê? São dois retângulos a se considerar. Então dá 24. Então a nossa área lateral vai ser 16 mais 24, que nesse caso aqui dá 40. Então a área lateral são as áreas desses retângulos que vão estar aí suportando aí os nossos prismas. Observem que eu não considerei o retângulo da base nem de cima nem de baixo, porque a área da base tem o seu nome pré-definido. Tranquilo? Isso é área lateral. Foi, galera? Show de bola. O próximo tópico é o tópico 3, que é o volume. O volume de qualquer prisma vai ser a área da base, que eu vou chamar de AB, vezes H. Esse H é a altura. Qualquer prisma obedece essa relação. Tranquilo? Então, volume, área da base, vezes altura. E a última das formas qualquer é a área total. Área total, que eu vou chamar de AT. Sempre que falar área total, você vai montar uma equação. A área total AT vai ser igual 2 vezes a área da base. Por que 2 vezes a área da base? Porque você vai considerar a figura que está embaixo, mas também considerar a área que ela ocupa em cima, mais a área lateral. Então, toda vez que falar em área total na matéria prisma, você tem que montar essa equação aqui. É regra. Alguma dúvida, galera? Então, tá aí. Nosso primeiro formulário para qualquer prisma. Agora, como prometido, foi olhar aí já. Nós vamos agora falar dos especiais. Lembra que eu falei para vocês que eu ia falar dos especiais? Então aqui, ó, esse 2 aqui são as fórmulas. Só que são as fórmulas para aquele que eu classifico como os especiais. Os especiais, a meu ver, são dois. O paralelepípedo e o cubo. Esses aqui aparecem muito. Então vamos fazer as considerações desses dois caras. O paralelepípedo eu desenhei anteriormente, né? Então vou desenhar ele aqui de novo para fazer as considerações. Tá aqui. Você faz um retângulo aqui, ó. Aí faz um aqui, ó. Beleza. Então vamos lá. Então, vou chamar aqui as dimensões de A, B e aqui C. A primeira fórmula, que é a que a gente vai usar, é a fórmula de volume. O volume é o produto das medidas, né? A vezes B vezes C. Então, volume é mais rápido. A próxima será a área lateral. Acabamos de ver no tópico 1 a área lateral, que compreende as áreas desses 4 retângulos aqui que estão em pé. Só que aqui é B e aqui é C. Aqui é B e aqui é C. Então aqui a área lateral vai ser já uma fórmula direta. Vai ser 2 vezes B vezes C
certo? Moderna, por quê? Porque aqui eu já tenho P vezes a área desse, e esse 2 é porque está considerando a área de lá, mais 2 vezes A vezes C, que é esse retângulo aqui da frente. Então essa é a área lateral. Tranquilo? Beleza? Show de bola. Próximo, nós vamos falar de quê? Área total, que eu vou chamar de AT, né? A área lateral é AL. Então, a área total de um paralelepípedo vai ser o quê? Vamos montar a equação que eu ensinei a vocês? Toda vez que qualquer prisma falar área total, ela será igual 2 vezes a área da base mais a área lateral. Isso aqui eu falei no anterior. Só que a área lateral do paralelepípedo foi dada aqui em cima. Qual é a área lateral? 2 vezes a área desse retângulo aqui, mais 2 vezes a área desse retângulo aqui, que é esse frontal aqui. Agora eu vou somar com a área da base. A base é constituída pelo retângulo de dimensão A e dimensão B. Ou seja, a nossa base vai ser 2 vezes A vezes B. Aí, os livros usam um pouco de fatoração. O que eles fazem? Observa que o número 2, ele encontra-se em cada parcela da soma por causa da quantidade de retângulos congruentes, né? São 2 aqui na lateral, 2 no teto e no chão, e um lá na parte de trás, na parte da frente. Aí as bancas colocam lá no livro o 2 em evidência. É a mesma coisa. Então, uma coisa que eu falo para vocês: não se preocupem em dizer quem é A, quem é B e quem é C. Quando você pegar uma questão de paralelepípedo, você pode chamar essa medida de A, essa medida de C, essa medida de B. Não se preocupem, mas façam essa distinção de quem é o A, quem é o B e quem é o C. Essa é a área total. Agora, no tópico 4, nós vamos falar da diagonal dele. Beleza? A diagonal dele vai ser esse segmento de reta que vai daqui do teto até o chão. Alguns vídeos aí ensinam o aluno a deduzir pelo teorema de Pitágoras, mas não precisa se preocupar com isso não. Então a diagonal do paralelepípedo vai ser raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, beleza? Mais C ao quadrado. Isso aqui é uma regra. Pode ver que tem uma pitada do teorema de Pitágoras aí. Aqui que eu quero que vocês tomem cuidado. O aluno, ele na hora da prova, ele lê as coisas um pouco rápido por causa do nervosismo. Então, quando ele fala diagonal do paralelepípedo, você vai usar essa fórmula. Mas ele pode falar assim, diagonal de uma das faces. Como você está lidando com paralelepípedo, as faces vão ser o quê? Retângulo. Então, por exemplo, vou dar nome aos bois. Vou chamar aqui de 5. Vou chamar, deixa eu ver aqui de 5. Não, vou chamar aqui de 12. E vou chamar aqui de 5, nessa medida. Aí o exercício fala: calcule a diagonal do paralelepípedo, calcule a diagonal de uma das faces do paralelepípedo. Então você não vai usar essa fórmula. Ele vai ter que dizer para você qual é a face em destaque. Aí aqui no meu exemplo, eu vou falar que é a face de dimensão 12 e 5. Vou desenhar aqui 12 e 5.
Agora, para você determinar a diagonal de uma das faces, você vai traçar ela e vai formar aqui um triângulo retângulo. Propositalmente eu coloquei o famoso, essa diagonal da face, 5, 12, 13. Então tomem cuidado. A diagonal do sólido é uma fórmula e a diagonal de uma das faces, a questão obrigatoriamente vai te limitar. Vai falar para você assim, ó, é aquela face ali que eu quero a diagonal, vai atrás dela. Tranquilo? Então, tá aí o paralelepípedo. E vou pegar a parte de trás para falar do cubo. E o cubo, né? O cubo é o mais tranquilo. Por quê? Porque ele é formado por 6 quadrados. Então, cubo é formado por 6 quadrados. Então, vamos lá. Aqui, o cubo, né, você faz igual o paralelepípedo. Faz um quadradinho aqui, ó. Aqui. 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 Aí agora desenha ele aqui, ó. Tá aí o nosso cubo. Então, se ele é formado por 6 quadrados, todas as suas arestas são iguais. Então, é tudo A. Então, uma coisa que eu já vi cair em prova, ele trabalhar com um total de arestas. Então, o cubo, ele vai ter um total de quantas arestas? Aqui embaixo tem 4, aqui em cima tem 4, e aqui nas laterais também tem 4. Então, são um total de 12 arestas. Então, vamos lá para as fórmulas. A primeira é o volume. Então, o volume é o quê? É a aresta elevada ao cubo. Por quê? Porque você vai multiplicar ela 3 vezes. A área da base, né? A vezes A vezes A. Volume é ao cubo. Segundo, a área total. Acabamos de ver que o cubo são 6 quadrados. Você vai calcular a área de um quadrado, né? Ele tem lado aqui A, então vai ser A ao quadrado e vai multiplicar por 6. Então, é 6A ao quadrado. Wanderlan, e a área lateral, né? Você está falando de todas as áreas. A área lateral, é só você observar que, ao invés de considerar os 6 quadrados, eu vou considerar 4, que é esse e o da frente e de trás. Então, vai ser 4A ao quadrado. Beleza? Então, a área total considera todos os 6 e a área lateral apenas os 4 que estão em pé ali, sustentando as bases. E agora, nós vamos falar da diagonal. Ao falar da diagonal do cubo, vou fazer o mesmo apontamento. Então, a diagonal do cubo vai ser A raiz de 3. Como eu falei, alguns livros traçam aqui a diagonal e demonstram ela aqui para vocês aqui, usando o teorema de Pitágoras. Vou até desenhar aqui o triângulo retângulo formado aqui. Essa medida é a diagonal de uma face. Como é quadrada, é A raiz de 2. E essa medida é a diagonal do sólido. Se você quiser fazer um exercício, aplica o teorema de Pitágoras aqui. Aí você vai ver que vai dar essa forma. A raiz de 3. Aqui eu vou puxar o mesmo cuidado. Por quê? O exercício pode pedir a diagonal do sólido, A raiz de 3. Mas ele pode pedir a diagonal da face. Diferente do paralelepípedo, nesse caso ele não precisa dizer qual é a face, porque todas as faces são quadrados. Então toda vez que ele falar diagonal da face de um cubo, é só você lembrar da fórmula de quadrado, que é A raiz de 2. Então tomem cuidado. A diagonal do sólido é uma coisa, A raiz de 3, e a da face é A raiz de 2, que vem lá da matéria quadrado. Beleza, galera? Daqui a pouco eu vou fazer
uma questão, senão o vídeo vai ficar muito grande.